O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Um médico que trabalhava no exército se mudou com a esposa e suas 2 filhas para uma base militar. Até que, em 1970, elas foram assassinadas na própria casa da família, enquanto o médico sobreviveu com pequenas feridas. Ele negava qualquer envolvimento, mas a justiça norte-americana começou a ter dúvidas. Um jornalista escreveu um livro sobre esse caso e ainda foi processado por isso. Eu sou a Carol Moreira Eu sou a Mabê. e hoje a gente vai contar a história do Jeffrey MacDonald. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Aqui tem algumas sugestões. Vaquinha Oficial Enchentes. O Pix é enchentes@vaquinha.com.br. CUFA Brasil. O Pix é doações@cufa.org.br. O doações sem acento, sem cedilha, sem nada. Também aceita doações internacionais e para isso consulte o @CUFA Brasil. Protetora de Animais Daisy False. O Pix é Daisy e o False se escreve FALCI. daisyfalce@gmail.com. Os Correios do Estado do Paraná e de São Paulo irão transportar gratuitamente as doações para as vítimas. O que doar? Kits de higiene e limpeza, agasalhos e roupas íntimas, roupas de todos os tipos, mas tamanhos grandes também, roupas de cama, entre outros. Consulte veículos oficiais. @Defesa Civil RS, @governo_RS. Todos os links estão na descrição do episódio. Existem diversos locais de coletas espalhados pelo Brasil. Se informe, se proteja e, se puder, contribua. Jeffrey Robert MacDonald nasceu no dia 12 de outubro de 1943, num bairro chamado Jamaica, no Queens, em Nova York. Ele era filho do Robert, que era mais conhecido como Mac, e da Dorothy MacDonald. O pai era um imigrante escocês que trabalhava como corretor de seguros, e a mãe era dona de casa. O Jeffrey tinha 2 irmãos, a Judy e o Jay. Ele era uma criança bem animada, bem solar, como a própria Dorothy definia. Ele fazia as tarefas da escola e de casa sem reclamar, era bem-humorado, não dava nenhum problema. Conforme foi crescendo, Jeffrey foi se interessando cada vez mais por esportes na escola. Ele dizia para os pais que ele talvez não seria o orador da turma, que era aquela posição de destaque ali na escola, mas que ele queria focar na área esportiva. E foi o que ele fez. Ele se envolveu bastante com o futebol americano e ele se dava super bem no esporte. E a irmã mais nova do MacDonald, a Judy, descrevia o Jeffrey como um intelectual atlético, que ele adorava ler aventuras, filosofia e poesia. Quando ele estava na 8ª série, lá perto dos anos 60, o Jeffrey conheceu uma menina chamada Colette. E ele se interessou por ela desde a primeira vez que eles se viram. Ela era loira, bonita, tinha um sorriso. Mas foi só depois de uns meses que eles finalmente começaram a sair juntos. O primeiro date deles foi no cinema, eles assistiram ao filme Amores Clandestinos. Lá eles deram as mãos, se apaixonaram, e aquele foi o início de uma história de amor. A Colette Catherine Stevenson nasceu no dia 6 de maio de 43, em Flushing, também no Queens, e ela tinha um irmão mais velho. Ela cresceu em Long Island, em Nova York, assim como Jeffrey, e frequentou a mesma escola que ele e era vista como uma jovem inteligente e talentosa. Em 55, quando a Colette tinha só 12 anos, a família dela sofreu uma grande perda. O pai dela, o Edward, tirou a própria vida na garagem de casa. A esposa, Mildred, disse que não sabia que o marido sofria com a sua saúde mental. Então foi um grande choque, especialmente para Colette. Até que em 57, a Mildred conheceu um homem chamado Alfred Kassab, e ele era conhecido como Fred. O Fred tinha nascido em Montreal, no Canadá, e quando ele era jovem, ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. E depois da guerra, ele foi morar em Nova York para trabalhar como vendedor. E pouco menos de um ano depois, o Fred se tornou o padrasto da Colette e do Robert, o irmão dela. A Mildred era muito feliz com seu novo marido. E o Fred se dava muito bem com a enteada, com a Colette. Ele falava como se ele conhecesse ela desde sempre.
E a Colette, então, era super feliz por ter uma nova figura paterna. Ela não ficou, né, com aquela coisa de, não gosto dele. Não, ela amou ele. Ela não chamava ele de padrasto. Para ela, ele era o pai dela, né? Ela sempre considerou ele como um outro pai. E como a gente contou, a Colette conheceu o Jeffrey lá na escola. O relacionamento foi evoluindo ao longo dos anos. E eles eram aqueles queridinhos da escola. O Fred levava eles pro cinema, e na casa da Colette todo mundo sabia que ela amava esse boy, né? A Colette escrevia Jeff em vários bilhetinhos pela casa, até mesmo na mesa do Fred e nos livros de receita da Mildred. Só que em algum ponto do namoro deles, a Colette terminou com o Jeffrey e foi ficar com outro cara que se chamava Dean Chamberlain. E eles tiveram um relacionamento até o último ano do colégio. Como o Jeffrey gostava muito da Colette, ele ficou muito mal, ele ficou na bad. Ele já não gostava desse Dean, então imagina os ciúmes que ele ficou, né? Mas mesmo não estando mais juntos, o Jeff continuava indo lá na casa da Colette para cortar a grama para a família dela, né? E ele aproveitava essas idas e deixava vários presentinhos lá para ex. No início dos anos 60, quando ele estava com 19 anos, tinha chegado a hora de ir para a faculdade. Ele quis ir para Princeton, em Nova Jersey, que é uma das universidades mais conhecidas lá dos Estados Unidos. Como ele tinha boas notas no colégio e sempre tinha sido um bom aluno, conseguiu uma bolsa de estudos. E aí, gente, ele decidiu estudar medicina. O Jeffrey disse que foi meio que uma transformação, sabe? Tipo, ele simplesmente decidiu do nada que ele queria ser médico. Os pais dele ficaram bem surpresos com a decisão. A irmã dele, a Judy, disse que ele ia se tornar um médico por conta da sua compaixão pela humanidade e porque ele simplesmente não gostava de ver as coisas morrerem. Aí, logo no início dos estudos, perto ali do aniversário dele, que era em outubro, ele voltou a pensar na Colette e decidiu mandar uma carta para ela. E do nada, né, ele mandou uma mensagem pra ela, a gente fica se perguntando aí se era a época de Mercúrio retrógrado, né, pra ver essa vontade de ficar com isso, porque tem a Saturno, né? Sim, diz que no Mercúrio retrógrado ex surge e sempre ex-pessoas da sua vida ressurgem no Mercúrio retrógrado. Inclusive, tava Mercúrio retrógrado outro dia aqui, não sei se aconteceu com você, alguma coisa Alguma parecida do coisa de... passado. Não aconteceu. O que sempre acontece comigo no Mercúrio retrógrado é estragar equipamento. É. Sempre acontece. É, aquelas coisas também de eletrônicos, né? Que quebra, que não... o computador dá problema. Exato. Você vai pôr no Waze e não abre. Essas as coisas que vai dando pau. Mas ele mandou bizarro. mensagem, né? Mandou cartas do nada. Exato. E aí, nessa época, a Colette também tinha começado a faculdade. Ela queria ser professora e ela estava estudando inglês e literatura. Mas ela estava um pouco longe do Jeffrey, umas 3 horas de distância, lá na Universidade de Skidmore, que é em Saratoga Springs. O Jeff mandou uma carta, toda apaixonada, dizendo que tinha sido muito legal o tempo que eles tinham passado juntos na escola, né? Que ia ser super legal retomar o relacionamento um dia, que o tempo passava rápido demais, aquelas coisas. E aí ela respondeu dizendo que tinha sido uma ótima surpresa receber essa cartinha e que ela estava com saudades da casa dela e das coisinhas e tudo mais. E ele disse que a Colette tinha deixado essa porta aberta aí para um remember, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá. Gente, ele foi lá na faculdade dela e deu certo. Esse foi o início de uma nova fase dos dois. E aí eles estavam mais maduros para se conhecerem melhor e talvez levar esse relacionamento para um outro nível, né? E foi o que aconteceu. Tanto que em maio de 63, a Colette e o Jeffrey estavam namorando e eles estavam super apaixonados. Eles tinham 20 anos, a Colette era só uns meses mais velha, né, que o Jeffrey. E a Mildred e o Fred ficaram super felizes com a volta do namoro dos dois. E eles apoiaram super. O Fred achava o Jeff um cara cheio de ambição. E o fato dele estudar medicina também ajudava na imagem dele, assim. Porque a gente sabe, né, como sempre fala, é médico, advogado, Chique, né? é chique, vai ganhar dinheiro, etc. E aí ele ia se tornar, então, um médico no futuro, isso estava ajudando a imagem dele. E a Colette vivia escrevendo cartas apaixonadas. A distância entre as duas universidades dificultava um pouco, então as cartas faziam parte ali da rotina dos dois. Mas eles se encontravam aos finais de semana. Sempre que dava, o Jeff ia lá para a faculdade dela e eles ficavam juntos, tal, em motéis de beira de estrada ou alguns outros lugares. Só que nesses encontros entre os dois, no verão daquele ano, a Colette engravidou. Foi um choque para a família dela? Foi. Inclusive a Mildred até sugeriu da Colette fazer um aborto, mas eles não quiseram fazer de jeito nenhum. Outra opção que os pais da Colette deram era colocar a criança para adoção. Mas eles não gostaram dessas opções, eles falaram, não, a gente vai casar e vamos ficar com o nenê mesmo, tal.
E a preocupação dos pais da Colette era, obviamente, os estudos, né? Porque o Jeffrey estava estudando para ser médico, isso precisava de muita dedicação, então eles sabiam que a Colette não ia conseguir mais estudar, né? Enfim. E também porque eles consideravam que eles dois eram muito novinhos, né? Era uma decisão super importante. E a mãe do Jeff, até a Dorothy, foi até a casa dos pais da Colette, todo mundo conversou ali presencialmente, né? Pela primeira vez. E ela defendia a decisão deles se casarem e tal. E como essa era justamente a ideia do casal, né? Eles queriam formalizar tudo, vamos casar e vamos morar junto. E aí eles se casaram em setembro daquele ano já. A cerimônia rolou numa igreja católica lá em Greenwich Village, que é um bairro lá de Nova York. Tinha mais ou menos 100 pessoas na festa. E depois eles foram pra lua de mel em Cape Cod, que é uma região de praia ali perto. E as duas famílias estavam super felizes daí com a vida do bebê, né? Já que foi decidido assim, todo mundo falou, não, então, né, vamos apoiar e tal. E o bebê estava previsto para nascer em 64. Só que com a gravidez e a nova vida de casada, Colette teve que deixar a faculdade Skidmore, e eles alugaram uma casa em Princeton, que era onde o Jeffrey estudava. Ela queria retomar os estudos um dia, né, para pegar o diploma e virar professora. Mas, gente, normal, né? O homem continua a vida normal para sustentar a família, e a mulher tem que adaptar essa nova rotina, e foi isso que eles fizeram. Lá em Princeton foi onde nasceu a Kimberly, essa primeira filhinha do casal. Ela nasceu em abril de 64. Eles moraram lá por um ano, mais ou menos, até o Jeff completar o seu primeiro ano em medicina. E depois eles se mudaram para Chicago, no estado de Illinois, que o Jeffrey tinha decidido fazer os outros 4 anos da faculdade lá, numa universidade chamada Northwestern. O dinheiro era apertado para eles na época e eles até chegaram a morar um pouco com os pais do Jeffrey. E, obviamente, isso gerava uns atritos no casal, né? Eles tinham acabado de se casar, tinha uma filhinha, falta de espaço, né? De intimidade, morar com os sogros, tudo isso, né? Pesa um pouquinho. E daí o Jeff sempre trabalhava em 2 ou 3 empregos para garantir que a família tivesse o suficiente. E ele trabalhava também ajudando na construção de casas, mesmo ele nunca tendo trabalhado nessa área antes. Em 66, o pai do Jeffrey faleceu depois de uma doença inesperada no pulmão. Ele tinha 48 anos. E essa perda foi muito sentida pela família dele, em especial pelo Jay, o irmão mais velho do Jeff. Depois da morte do pai deles, o Jay começou a ter muitas questões de saúde mental. A mãe, a Dorothy, né, teve que se dedicar muito para cuidar do Jay. Foi uma época bem difícil. E nessa mesma época, a Colette descobriu que estava grávida de novo. Além disso, o Jeffrey estava muito focado na carreira médica, estudando, já estava fazendo umas cirurgias. Ele era um aluno bem de destaque, assim, ele estava no nível top 10 da turma, assim. Tanto que eles tinham conseguido se mudar para uma casa boa só deles, lá no subúrbio de Chicago. E eles estavam super animados para ser pais de novo. A Kristen, a filha caçula, nasceu em maio de 67. As duas meninas eram super loirinhas, igual aos pais, super felizinhas, sorridentes. E o Jeff continuava aí em outros jobs dele, além da medicina, né? Enquanto a Colette também estava ali ajudando a pagar as contas. Ela tinha parado a faculdade, mas depois que a Kristen nasceu, ela voltou a fazer o curso de inglês na Northwestern também. Fora isso, a Colette ainda fazia trabalhos de babá e cuidava das duas filhas, então, né? Não era fácil. Mas a vida como casal era relativamente tranquila, eles conseguiam se organizar até para fazer um social, ver uns amigos, sair um pouquinho. E essa foi uma época bem positiva, eles conciliavam trabalho, estudo e vida familiar. Em 68, o Jeffrey finalmente conseguiu seu diploma em medicina, mas ele descreveu esse como sendo um ano horrível para ele e para Colette. A rotina mudou. O Jeffrey mal ficava em casa, ele trabalhava 36 horas no hospital e tinha só 12 horas em casa nesse meio tempo. E isso, né, gente, com 2 crianças pequenas. O trabalho de residência médica consumia todo o tempo dele, e quando ele finalmente tinha tempo para ficar com a família, ele estava exausto, né, sem vontade de fazer nada. E a Colette, que trabalhava, cuidava das filhas, também estava cansada, então ia criando ali um clima bem terrível. Até que ele tomou uma grande decisão. O Jeffrey decidiu entrar para o exército dos Estados Unidos como oficial médico. Naquela época, em 68, estava rolando a Guerra do Vietnã, e o clima nos Estados Unidos estava bem intenso. E muitos norte-americanos, ali como Jeffrey, pensavam que tinham que ir lá, né, defender o país. A Colette não curtiu muito a ideia no início, principalmente porque o marido ia ficar longe de casa e tal, mas o Jeffrey disse que eles nunca tiveram uma briga relacionada a essa vontade deles, então, em algum momento, ela acabou cedendo e eles decidiram seguir.
Aí o Jeffrey saiu do trabalho dele no hospital e entre isso e o início do treinamento militar, que estava prestes a começar, ele saiu de férias para Aruba com a Colette por uns dias. E foi uma viagem show. Eles descansaram, se curtiram e depois ele passou pelo treinamento básico lá de 6 semanas. E durante esse tempo ele viajou bastante, indo para lugares como a Califórnia. Ele sempre estava acompanhado de outros militares e, segundo o próprio Jeff, era uma rotina bem de homem solteiro. Claro que tinha que trabalhar, né, fazer as coisinhas, mas à noite eles iam em festas, iam em bares ali pela cidade. E nessa rotina nova, o Jeff acabou traindo a Colette várias vezes. O próprio Jeffrey disse no livro Fatal Vision, que a gente vai falar mais pra frente, que os anos 68 e 69 foram bem difíceis em casa. Ele dizia que teve vários perrengues financeiros e também isso refletia no casamento. Mas é isso, ele foi infiel a Colette aí nessa época e, teoricamente, ela não sabia desses casos rápidos assim que ele tinha, mas ela sentia que tinha alguma coisa errada aí quando ele voltava. Até que em 69, o Jeffrey foi convidado para ser médico de uma unidade das Forças Especiais dos Estados Unidos, mais conhecida como os Boinas Verdes. Ele começou a trabalhar em Fort Bragg, em Fayetteville, ali na Carolina do Norte. E uma das obrigações era morar perto do trabalho, então o Jeffrey se mudou para lá com a família. Fort Bragg era uma base militar do Exército dos Estados Unidos e nessa base só moravam soldados e as famílias deles. Tinha hospital, força policial, escola, tudo mais. Era meio que uma mini cidade. E lá em 69 tinha 40 mil pessoas morando ou trabalhando por lá. Ele cuidava da saúde dos soldados das forças especiais, mas ele não era um deles. E esses soldados recebiam um treinamento intenso e eles ganhavam habilidades de combate e sobrevivência, que não era o caso do Jeffrey. Lá era tipo um condomínio pequeno com várias casinhas de tijolos, e em cada andar morava uma família. E o endereço deles era a rua Castle Drive, número 544. Era um lugar tranquilo, seguro de se morar, ainda mais com crianças pequenas. E a Colette gostou dessa mudança. Ela se sentia mais segura de saber que o marido não ia sair para a guerra, né, que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Então isso aliviava também o clima em casa. Só que ele ainda tinha que viajar às vezes a trabalho e essas viagens acabavam rolando mais traições ainda da parte do Jeffrey. Até que no fim de 69, a Colette descobriu que ela estava grávida do terceiro filho. Essa nova rotina realmente deu uma refrescada aí na vida deles. Eles tinham mais tempo de qualidade juntos e não demorou muito para eles fazerem novos planos, né, já que tinha outra criança a caminho. O Jeff tinha como objetivo aí para o futuro fazer uma residência em Yale, uma das maiores universidades do país, e ele e a Colette também queriam morar numa fazenda grande, ter vários bichinhos, né, ainda mais com esses filhos todos. E eles queriam ter mais filhos, gente, eles tinham o plano de ter 5 filhos no total. Só que assim, a vida deles não era 100% perfeita. Como a gente já falou, rolavam essas traições. A Colette não sabia, mas ela também não era boba, né? O Jeffrey dizia que ela não sabia o que acontecia quando ele viajava, mas não dá pra gente falar, né, que ela não suspeitava de nada, né, gente? E ele também falava que nunca tinha rolado nenhuma briga em que os dois falaram sobre essas traições, mas era meio que um assunto proibido, né? Eles meio que sabiam, os dois sabiam, mas ninguém queria falar do assunto. E o Jeffrey admitiu que ele traía mesmo, mas que era sempre coisa de 1 ou 2 noites, que ele usava aliança, que nenhuma tornou namorada, assim, que nenhuma delas, né, virou namorada, que era meio que só uns casinhos, umas traições, e que nunca tinha conversado com a Colette sobre divórcio, isso nem surgia, assim, da parte deles. E que era um comportamento normal ali entre os colegas militares, que todo mundo fazia isso. E que continuou mesmo com a Colette grávida do terceiro filho. Só que quando foi janeiro, fevereiro ali dos anos 70, ela estava disposta a fazer mais mudanças. Segundo a cunhada dela, a Colette dizia claramente que ela não queria mais viver assim. Ela chegou a ligar para a mãe dela, Mildred, e falou que ela queria voltar a morar com as crianças lá na casa da Mildred, né? Que ela estava lá com o Fred. E por que ela falou isso? Porque aquele cenário com o Jeffrey estava meio insustentável. A Mildred não negou o pedido, mas ela pediu para a filha esperar até a primavera de 70. Mas antes da primavera chegar, uma coisa muito séria aconteceu. No Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro de 70, a família McDonald recebeu um amigo deles chamado Ron Harrison. Ele também era dos Boinas Verdes do Exército. Todos jantaram juntos e ficaram conversando até umas 10 da noite. No dia seguinte, um domingo, o Jeff trabalhou das 6 da manhã até as 6 da manhã de segunda-feira,
no hospital, na parte do ER, das emergências, né? Era aquele plantão, 24 horas, bem punk. E depois do hospital, o Jeffrey voltou para casa, tomou banho e se trocou para voltar a trabalhar. Além do hospital, ele também era oficial médico preventivo lá de uma unidade das Forças Especiais, lá de Fort Bragg, né? Ele era responsável pelo saneamento do refeitório e pelo preenchimento do relatório mensal de doenças venéreas. E, enfim, tirando esse tanto de trabalho, né? Teoricamente, aquela segunda-feira tinha sido um dia normal. No fim da tarde, ele foi para a academia para jogar basquete, jogou por 1 hora e depois chegou em casa e ficou com as filhas. Naquela época, a Colette tinha voltado a frequentar uma universidade lá na Carolina do Norte, né? E essas aulas aconteciam à noite. Então, Jeffrey ficou lá cuidando das filhas e colocou as meninas para dormir lá pelas 9 da noite. Nas palavras do Jeffrey, abre aspas, não teve nada que eu me lembre da nossa conversa depois que a Colette chegou em casa. Ela só estava cansada. Fecha aspas. Depois que a Colette voltou da aula, ela se trocou, colocou o pijama e sentou no sofá. Eles viram juntos um programa de TV e depois de um tempo ela foi dormir, enquanto o Jeffrey ficou na sala assistindo TV ainda. As meninas já estavam dormindo, né? Então, assim, estava tudo relativamente tranquilo. Lá pela 1 da manhã, o Jeffrey, ainda sem sono, ele começou a ler um livro. E aí depois ele foi lavar as louças do jantar e aí sim que ele foi pro quarto. Só que a filha dele, a Kristen, ela estava dormindo na cama e ela tinha feito xixi no lado que ele ia dormir. Então o Jeffrey decidiu colocar a Kristen no quartinho dela, né? E aí depois ele foi deitar no sofá da sala mesmo, porque senão ele ia ter que acordar a Colette para poder trocar o lençol. Até que ele acordou de madrugada num cenário totalmente diferente. Às 3h40 da manhã, um operador telefônico recebeu uma ligação de um homem que pedia que a polícia e uma ambulância fossem enviados para a casa número 544 da Castle Drive. Era o Jeffrey, do outro lado da linha. E a voz dele estava muito fraca e ele estava pedindo com insistência para que chegassem logo lá. Quando a polícia apareceu lá na casa dos McDonald, estava tudo escuro e em silêncio. A porta da frente estava trancada, mas a porta dos fundos estava aberta. Os policiais foram direto para o quarto principal e se depararam com uma cena horrível. A Colette, que tinha 26 anos e estava grávida de 4 meses, ela estava no chão, próxima da cama, estava ensanguentada e sem vida. Do lado dela estava o Jeffrey, deitado no chão, totalmente imóvel, mas ele estava acordado e abraçado nela. Um sargento descreveu que era como se ele estivesse chorando no ombro da Colette. Quando o Jeff viu os policiais, ele pediu para eles irem checar as filhas. A Kimberly tinha 5 anos e a Kristen 2. Cada uma estava no seu quarto e as duas estavam sem vida. E tinha muito sangue. O Jeffrey estava com pequenas facadas, mas nada tão grave quanto o que tinha acontecido com a sua esposa e as filhas pequenas. Ele disse para os investigadores que a sua família tinha sido morta por um grupo de hippies, incluindo uma mulher de chapéu, que falava coisas como "o ácido é legal, mate os porcos". Só para contextualizar vocês, em 70 não tinha feito nenhum ano do assassinato chocante da atriz Sharon Tate, que tinha sido morta pelo clã do Charles Manson em Los Angeles. Então, os Estados Unidos estava passando por esse período conturbado, né, com a Guerra do Vietnã, com a contracultura, e o Manson era uma figura assustadora que representava aí uma boa parte dessa fase no país. E outras pessoas também morreram brutalmente nesses ataques do clã Manson. E esses crimes tinham sido alguns dos piores já vistos nos Estados Unidos. E uma das coisas que os assassinos tinham feito na cena do crime era ter escrito na parede, com o sangue da Sharon e das outras vítimas, Die Pigs, né? Tipo, morte aos porcos. Inclusive, a gente fala, gente, sobre a seita assassina do Manson no nosso 3º episódio do Mods. A gente conta toda essa história, então se vocês não lembram, nunca ouviram, vale a pena conferir esse episódio. Que faz tempo, né? Nosso terceiro episódio. 2020. Nem era nesse formato ainda, né? Então, perdão aí qualquer coisa. Exatamente. A gente tava testando. E essa frase que o Jeffrey tinha dito que ouviu, né, ligado a porcos, assustou ele e os policiais. Então, se a Colette e as suas filhas, né, 3 pessoas comuns que nunca tinham feito nada de grave, tinham morrido dessa forma horrível e totalmente inesperada, era quase uma ideia de que, assim, ninguém tá a salvo. Sem contar que a Carolina do Norte ficava na outra ponta dos Estados Unidos. Tipo, a Califórnia era super longe, então, assim, isso tornava tudo mais assustador. Tipo, os assassinos poderiam ser literalmente qualquer um. Então, assim, eles tinham invadido uma casa numa zona militar. Tipo, todo o cenário, assim, era muito assustador. Ainda no quarto onde a Colette tinha sido encontrada sem vida, o Jeffrey ficou tão nervoso e em estado de choque que ele perdeu os sentidos. Tiveram que fazer respiração boca a boca nele, né, as técnicas de ressuscitação ali até ele voltar.
Assim que ele voltou, ele começou a gritar que ele precisava ver as crianças, e ele ficava falando: Jesus amado, olha pra minha esposa, eu vou matar aqueles cabeças de ácido. Cabeça de ácido é tipo um termo bem pejorativo pra falar de dependentes químicos, né? Mas enfim, ele tava fora de si, enfim. Quando o Jeffrey foi levado pro hospital pra tratar das feridas dele, ele ia dizendo pequenas informações aí sobre o que tinha acontecido. Primeiro, ele falou que tinha acordado no corredor dos quartos da casa, depois de ter sido atacado por 4 intrusos. Ali, ele tinha visto a Colette deitada no chão do quarto com uma faca no peito. Ele teria se arrastado até ela e puxado a faca para fora. Daí, tinha visto que ela não estava respirando, enquanto as crianças ainda gritavam: papai, papai. Para os policiais e médicos, ele dizia várias vezes: por que eles fariam isso com a minha esposa? Ela nunca machucou ninguém. No exame de raio-x que fizeram lá, eles viram que o Jeffrey tinha sofrido uma lesão no pulmão. Então, além das pequenas feridas de faca que ele tinha sofrido, ele tinha essa lesão mais grave. No total, então, ele tinha essa lesão interna no pulmão, um hematoma do lado esquerdo da testa, facadas superficiais no abdômen e também no braço esquerdo. E nenhuma dessas feridas precisou de pontos. Só que os médicos de plantão encontraram mais coisas ali no Jeffrey. Um residente cirúrgico viu que ele tinha 4 feridas, tipo arranhões, assim, no lado esquerdo do peito. Era como se alguém tivesse cravado as unhas nele. E por algum motivo que ninguém sabia explicar naquele momento, né, muito menos o Jeffrey, ele não tinha sido machucado da mesma forma que as filhas e a esposa. Era como se ele tivesse sido poupado. Todas essas lesões foram encontradas enquanto o Jeffrey estava ali desesperado, né, perguntando várias vezes quando que a esposa e as filhas iam chegar ao hospital. Ele meio que parecia em negação, em choque, num estado muito agitado. Ele não conseguia acreditar que algo de ruim tinha acontecido com elas, mesmo tendo ficado ao lado da Colette em casa, né, até a polícia chegar. As testemunhas do hospital falavam que ele dizia que as crianças eram ótimas, que a Colette nunca tinha feito nada de mal pra ninguém. Tipo, ele ficava repetindo isso. Ao longo do dia 17, agentes do exército foram lá para o hospital para falar com o Jeffrey. Ele era a única testemunha viva ali, né, de tudo que tinha acontecido. No depoimento dele, o Jeffrey repetiu tudo que a gente já falou até aqui, mas agora com mais detalhes. Ele tinha acordado na sala de estar de madrugada e logo viu que tinham 4 pessoas na casa. Uma mulher loira com um chapéu, segurando uma vela, e mais 3 homens. E ela ficava falando: mate os porcos, mate os porcos. Ele disse que um dos invasores estava usando luvas médicas. O Jeffrey guardava luvas em casa, né? Ele era médico, e ele pensou que a pessoa pode ter pego, né, umas luvas. Aparentemente foi tudo muito rápido. Um deles tinha um bastão e o outro uma faca, uma coisa pontuda, que também poderia ser um picador de gelo, ele não sabia direito. O Jeffrey disse que tinha lutado contra eles e se afastado da faca, porque um dos homens estava tentando atingi-lo. Enquanto isso, ele continuava ouvindo gritos da Colette e das filhas nos quartos. Então, um deles tinha batido na cabeça do Jeffrey e ele tinha caído durante a briga. Ele teria desmaiado e só acordou depois de um tempo. Só que agora com a casa totalmente silenciosa. E o Jeffrey disse que ele tinha ido de quarto em quarto checar os pulsos das filhas e que teria tentado ressuscitar as 2. E quando ele chegou no quarto dele, da Colette, ele teria tirado a faca do peito da esposa, viu o tanto de sangue e aí cobriu ela com a blusa do pijama azul que ele mesmo estava usando. Lembra bem dessa informação. Os policiais imediatamente acharam aquela história estranha. Sim, ele também tinha se machucado e estava no hospital, mas assim, né, tem esse grande contraste aí entre as lesões do Jeffrey e as lesões profundas que elas tinham sofrido. Era uma diferença muito grande. Então, sem dúvida, precisava investigar mais. Quando o crime aconteceu, as famílias do Jeff e da Colette foram avisadas por telefone para irem lá até a Carolina do Norte o mais rápido possível. Enquanto isso, o primeiro agente da Divisão de Investigação Criminal do Exército chegou lá na cena do crime. O nome dele era William Ivory. Lembrando que o lugar onde os McDonald moravam era uma zona do Exército, né? Então cabia também ao Exército investigar o que tinha acontecido. O agente William foi ver o corpo da Colette e observou o que tinha ali no quarto. Ele viu que a palavra porco, né, pig, estava escrita em sangue na cabeceira ali perto de onde ela estava. Mais uma semelhança com o caso da Sharon Tate. Ele também encontrou uma luva rasgada com sangue no canto do quarto e pensou que talvez a pessoa tinha usado essa luva para escrever a palavra. Nos quartos das meninas, ele viu o horror que tinham feito com as crianças. Fora isso, o agente William notou pegadas de sapato com o sangue assim no chão, se afastando das camas da Kristen, da menina mais nova.
O próximo passo do agente foi falar com os vizinhos ainda de madrugada. Tava todo mundo acordado, né? Imagina, confusão ali no bairro, todo mundo curioso, sem entender o que estava acontecendo. Ninguém ao redor tinha ouvido nenhuma invasão, porta batendo, nenhum vidro quebrando, nada. Lá pelas 5 da manhã, mais agentes da Divisão de Investigação Criminal do Exército chegaram, agora para olhar ali a cena do crime no geral. A sala, os quartos, os lugares onde o Jeffrey tinha dito, né, que tinha lutado contra os invasores. Só que os agentes não encontraram nenhum sinal de arrombamento. Em especial, um agente chamado Franz Joseph Grabner, que ele já trabalhava há 19 anos e atuava na chefia de investigação ali em Fort Bragg, achou muito estranha a cena. A casa não tinha bagunça. Só a mesa de centro perto do sofá onde o Jeffrey tinha sido acordado estava ali com um mínimo sinal de desordem, por exemplo. Não tinha sangue na sala também. Nada que indicasse uma luta entre o Jeffrey e os intrusos. E já perto da porta de trás da casa, eles encontraram 3 armas. Um taco manchado de sangue, um picador de gelo perto de um arbusto e uma faca. As 2 últimas armas tinham sido limpas, estavam sem sangue. E ainda tinha aquela faca dentro da casa que o Jeffrey tinha tirado do corpo da Colette. Mas a polícia ainda ia começar a trabalhar ali na casa dos McDonald muito detalhadamente. Então provavelmente ia aparecer mais elementos para a investigação a partir daquele dia. 2 dias depois das mortes, os jornais locais e a imprensa já estavam pressionando a polícia. Ninguém sabia quem era o responsável, ninguém tinha visto nada, e o Jeff continuava falando que 4 pessoas tinham invadido a casa. Mas nenhuma prova da presença dessas pessoas foi encontrada, fora as armas do crime que tinham sido jogadas do lado de fora da casa. No dia 19, fizeram uma coletiva de imprensa em que o Ron Harrison, aquele amigo do casal que tinha ido jantar com eles no Dia dos Namorados, ele falou sobre o casal. A ideia era ele falar sobre, o Jeffrey e a Colette, e especialmente sobre o Jeffrey. O Ron disse que o Jeff era um ótimo amigo, um ótimo pai, que era gentil, uma pessoa muito inteligente. E nessa coletiva ele contou tudo sobre o último encontro que ele teve com a Colette ainda em vida. E cá entre nós eu acho bem estranho ele falar tudo isso numa coletiva de imprensa, mas ok. Nesse dia ele contou que eles tinham jantado juntos, só que o Ron falou que ele lembrava de uma coisa meio estranha. O Jeffrey tinha recebido uma revista nova da Esquire, e a capa era sobre o terror que assombrava a Califórnia, que lá foi onde aconteceu, o assassinato da Sharon Tate, como a gente comentou. E o Jeffrey tinha falado pro Ron que aquilo era muito maluco, toda essa onda de drogas, de violência, e na revista tinha várias matérias sobre esse momento da Califórnia. E eles também tinham falado sobre o fato da Sharon estar grávida na hora da sua morte brutal, e também falaram sobre o rolê deles escreverem porcos na parede da casa dela. E o Ron não disse muito mais, ele só falou que foi uma coincidência bizarra, porque eles tiveram essa conversa um pouco antes do que aconteceu. O funeral da Colette e das suas filhas aconteceu no dia 21 de fevereiro de 1970, em Fort Bragg. O Jeffrey sentou na primeira fileira junto com a mãe e o padrasto da Colette. Foi um dia muito triste, a imprensa acompanhou tudo para relatar nos jornais. E enquanto tudo isso acontecia, a perícia estava lá, trabalhando ativamente ali na casa da Castle Drive. E aí foram surgindo mais evidências. Lembra daquele pijama azul que o Jeffrey estava usando na noite dos assassinatos? Então, o laboratório tinha encontrado fibras desse pijama em todos os cômodos das vítimas. E mais, e isso é muito importante, na blusa do pijama do Jeff, ele disse que ele tinha colocado o pijama para cobrir a Colette. Eles encontraram 48 perfurações no tecido. A blusa estava dobrada e 17 dessas perfurações estavam na parte de trás da blusa. Então, como assim, O Jeffrey disse que tinha colocado a camisa do pijama depois de ter sido atacado. E, além disso, ninguém tinha encontrado nenhuma lesão nas costas dele, se tinham essas perfurações aí. Isso fez uma teoria aparecer aí na cabeça dos investigadores. Será que o Jeff estava envolvido nos assassinatos? Será que ele tinha colocado a camisa do pijama em cima da Colette antes dela morrer? Com essa evidência, isso agora era plausível, Essas fibras azuis também foram encontradas nos quartos da Kristen e da Kimberly. Mais precisamente, 2 fibras no primeiro quarto e 19 no outro. E não encontraram mais nenhum outro tipo de fibra lá. Na suíte principal, encontraram 81 fibras azuis. Os agentes ficaram ali, horas com a lupa no chão da casa, catando tudo, na sala de estar, procurando alguma evidência. Outras coisas que eles encontraram foram lascas manchadas de sangue, que pareciam ter saído do bastão. Elas foram encontradas nos 3 quartos, até mesmo no da Kristen, que não tinha sido atacada com bastão. Ela foi atacada com a faca e com um picador de gelo. E nenhuma lasca foi encontrada na sala de estar, onde o Jeffrey disse que ele tinha sido atacado.
E assim, a gente nem precisa falar do sangue, né? Tinha muito, muito, muito sangue pela casa. Mas além de sangue nos locais onde os crimes foram cometidos, tinha também gotas de sangue no armário do corredor que eles guardavam remédios, seringas, agulhas, etc. Coisas que o Jeffrey usava ali por conta dele ser médico. E outras gotas foram encontradas na pia do banheiro que ficava no corredor e também na cozinha embaixo da pia. Mas nada de sangue foi visto no telefone que o Jeffrey teria usado para ligar para a polícia. Assim como simplesmente não tinha sangue onde ele teria caído depois de ter sido atacado pelos invasores. Então, na sala de estar não tinha nada. Sobre terem escrito a palavra porco na cômoda do quarto, os experts falaram que tinha sido escrito por uma pessoa destra usando uma luva cirúrgica, a mesma que tinham encontrado no quarto. E, como vocês podem imaginar, o Jeffrey era destro, mas eu também sou, a maioria das pessoas é, então não sabemos, mas enfim. Assim como também checaram de quem era o sangue, em pequenas quantidades que estavam lá no banheiro e na cozinha, também era do Jeffrey. Outra coisa importante era o lugar onde os McDonald viviam, né? Que era um predinho de apartamentos. Então, do lado de fora parece uma casa, né? De vários tijolinhos ali de 3 andares, mas por dentro é mais de uma casa, né? São vários apartamentos. E tinha uma família que era vizinha de cima deles. Ou seja, essa família, né? Foi chamada ali pra falar o que eles viram e tal. E eles falaram que eles não tinham ouvido nada quebrando, eles tinham ouvido só barulho de TV ligada, normal. Mas aí, quando a polícia falou de novo com eles, uma pessoa dessa família falou uma coisa meio suspeita, que tinha ouvido a Colette falando em tom de muito brava, assim, meio que gritando. O horário ficou vago, mas a pessoa disse que tinha acordado com esse som da voz da Colette, né, meio gritando ali. E que não ouviu o que ela estava falando, mas que ela estava falando bem alto. E aí, a filha dessa pessoa aproveitou para dizer que tinha ouvido outra coisa, a voz do Jeffrey, e que, para ela, ou ele estava chorando, ou ele estava rindo muito alto, tipo, histericamente. Ao todo, Jeffrey ficou internado no hospital por 9 dias. Ele tinha a companhia de um segurança armado na porta do quarto para proteger ali de possíveis ameaças dos tais invasores hippies. Ele foi liberado do hospital no dia 26 de fevereiro com aquela lesão no pulmão já curada. E depois ele recebeu um quarto num prédio do exército, mas agora ele ia ficar sem o segurança. A mãe do Jeff, a Dorothy, ficou pistola. Ela ouviu dos policiais que o filho não estava mais em perigo. E ela respondeu: parece que vocês estão achando que ele está envolvido nesse crime. E sim, de fato, ele estava sendo visto como suspeito pelos militares e pelos agentes que estavam investigando. Porque, né, até 9 dias depois, eles não tinham encontrado nada que poderia ter, né, nenhuma pessoa que pudesse ter se envolvido nos assassinatos. Até então, só tinha o Jeffrey. Além do agente, né, do William Ivory, que era ali da divisão de investigação criminal do Exército, o Robert Shaw também estava envolvido. A gente já falou dele aqui. E esses 2 agentes estavam trabalhando ativamente na cena de crime nos dias anteriores. Fora eles, o Franz Grabner, o chefe de investigação lá de Fort Bragg, eles 3 concordavam em uma teoria, de que tinha sido Jeffrey quem tinha assassinado a própria família, mas eles não sabiam o motivo. A versão que o Jeff tinha dado era cheia de detalhes, mas que não faziam muito sentido quando colocava, né, tudo lado a lado ali das evidências da cena do crime. Tipo, tinham as fibras do pijama dele em todos os cômodos das vítimas, menos na sala onde ele teria lutado com a galera, né, que invadiu. Tinham pontos com sangue em locais bem estranhos, tipo a pia de um banheiro do corredor, meio longe dos corpos, e o sangue era do Jeffrey. Não tinha sinal de arrombamento, ninguém ouviu nada quebrando, né, portas ou vidros, a casa não estava bagunçada. E, claro, a maior evidência, né, o que era mais estranho, é que o Jeffrey estava vivo. Nem lesões graves ele tinha, né? A esposa e as filhas tinham sofrido lesões tão graves que tinham morrido. Então por que ele foi poupado? Para vocês terem ideia, o comandante de Fort Bragg dispensou a busca nos Estados Unidos pelos invasores poucos dias depois. Só que ao mesmo tempo que o Jeffrey era um suspeito, ninguém tinha uma prova concreta contra ele. Então ele também não ia poder ser mantido preso lá. No mês de março, a Dorothy, a mãe dele, levou o Jeffrey para uma viagem para o litoral, pensando que poderia ser bom para ele se recuperar, para ele descansar a cabeça. E quando ele voltou para Fort Bragg, ele escreveu uma carta para Mildred e para o Fred, né, que são a mãe e o padrasto da Colette. Abre aspas. Aparentemente não era só um pesadelo. A magnitude da nossa perda é algo que eu ainda não consigo entender. Eu quero que vocês saibam que eu amei a Colette mais do que tudo no mundo, e eu nunca mais vou ser a mesma pessoa.
Ainda que a minha família tenha ido embora, me ajuda o fato de lembrar que Colette, Kim e Chris viveram felizes juntas, até mais do que algumas famílias conseguem na vida toda. Gostaria que vocês se lembrassem dos bons momentos. Fecha aspas. Em 5 de abril de 1970, o Jeff foi chamado pelo Departamento de Investigação Criminal lá de Fort Bragg. Era hora dele depor oficialmente, porque ele tinha falado com as pessoas ali no hospital, mas nada oficial. E detalhe, o Jeff não sabia até aquele dia, né, que ele era considerado suspeito. Bom, lá na salinha de interrogatório, o Jeffrey falou tudo aquilo que, né, a gente já falou até agora. Os detetives estavam lá para questionar ele, ver qualquer falha, né, no depoimento dele, qualquer informação diferente. E eles iam fazendo perguntas, tipo, se o Jeffrey tinha machucado a ele mesmo, ele negava que foram os invasores. Os policiais perguntaram também sobre as armas do crime, se o picador de gelo era ali da casa, coisas do tipo. Ele falou que não, que eles nunca tiveram um picador de gelo, que ele não, pelo menos que ele saiba, né, não era da casa. Outra coisa que os investigadores focaram era no fato da casa estar sem bagunça, né? Ainda mais que ele falou, né, que os caras pareciam que não estavam sóbrios, né? Ácido é legal, né? Eles deram pra estar doidões. Os investigadores achavam tudo isso muito estranho, né? Outro ponto do interrogatório foi a evidência que tinham encontrado no pijama azul do Jeffrey. O pijama tinha vários furos, né? E 21 deles batiam com as feridas que a Colette tinha no corpo. E eles também falaram para o Jeffrey que simplesmente não tinha encontrado sangue no telefone do quarto do casal, no telefone da cozinha, enfim, foi onde o Jeffrey tinha ligado para a polícia. Então, assim, né, ele teria limpado os telefones, por que ele não tinha sangue? E aí o Jeffrey respondeu que talvez o sangue tivesse secado, ou que talvez ele tivesse limpado em algum lugar, por isso não teria nada nos telefones. O interrogatório foi ficando cada vez mais tenso, assim, na medida que os investigadores iam falando que a versão do Jeffrey tinha várias inconsistências. Especialmente a cena do crime, que não indicava a presença de mais pessoas. E aí ele começou a chorar e falar que ele amava a Colette mais do que tudo no mundo. No fim, fizeram um pedido pro Jeff, para ele fazer o teste do polígrafo e ele se negou, né? Nem vou comentar se ele é culpado ou não, ele fez certo, né? Não é bom fazer, mas enfim. Mas mesmo assim, os policiais estavam satisfeitos já com tudo que tinha sido dito ali no interrogatório. O Jeffrey tinha respondido tudo o que eles queriam e acabou ficando mais claro para eles que tinham vários conflitos entre o que ele dizia e o que a cena do crime indicava, especialmente quando mais testes eram feitos nas vítimas conforme o passar dos dias. Por exemplo, lembra da faca que o Jeff ficou falando que tinha tirado do peito da Colette? Então, descobriram que essa faca nunca teve no corpo dela. A Colette não tinha nenhuma lesão parecida com a tal da faca que ele tinha falado. E ainda mais, o tipo de sangue do Jeffrey era diferente do da Colette e das filhas, então cada um tinha um tipo diferente. O que foi muito mais fácil para a polícia descobrir onde que o Jeffrey tinha estado, né, naquela noite e tal. E aí, viram que o sangue da Kimberly estava no pijama do Jeff. Mas o Jeffrey jurava que ele tinha tirado a parte de cima do pijama antes de ver as filhas. Então, como é que isso teria acontecido, né? Essas pequenas peças de quebra-cabeça iam sendo montadas na tentativa de achar uma prova. Mas era tudo suposição ainda. A maior prova ainda era a presença das fibras do pijama do Jeffrey na cena do crime. E depois de mais de uma avaliação, uma dessas fibras azuis foi encontrada embaixo da unha de uma das filhas dele. E essas evidências batiam de frente com a descoberta dos furos que tinham no pijama. A polícia começou a suspeitar que o Jeffrey tinha atacado a Colette com um picador de gelo depois que ela já estava machucada, já com um pijama cobrindo ela. Os furos eram todos certinhos, então acharam que eles tinham sido feitos com a vítima imóvel. Se esses furos tivessem sido feitos pelos invasores contra o Jeffrey ali na sala, os furos iam ser desiguais, fora de padrão. Então, assim, mais um indício de que essa história estava estranha. No dia 1º de maio de 1970, o exército formalizou uma denúncia contra o Jeffrey, com 3 acusações de assassinato. Isso fez com que a família da Colette ficasse chocada e defendesse o Jeffrey publicamente. A Mildred, a mãe da Colette, disse que o exército dos Estados Unidos estava louco. E eles começaram a mandar cartas um para o outro, né? A Mildred dizia que eles amavam o Jeff, que ela não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. Essa denúncia contra ele tinha como base o artigo 32 do Código Uniforme de Justiça Militar. Esse artigo exigia que um oficial da investigação tinha que ser nomeado para investigar essas acusações e depois fazer uma recomendação
dizendo se o investigado era culpado ou inocente. E o responsável por isso era o coronel Warren Rock. Se ele falasse que o Jeffrey era culpado, aí sim uma acusação formal seria feita contra ele, né, tipo, fora do exército. Naquela época, o Jeffrey já tinha o seu advogado. Era o Bernie Siegel. Só que o advogado ficou meio chocado com a personalidade do Jeffrey. Ele achava o cliente muito frio, especialmente quando ele contou pra ele toda a história da noite do crime. Mas aí depois o Bernie começou a achar que era tudo porque ele tinha a mente treinada para ser médico, e aí por isso ele era um pouco mais frio. E daí o advogado mandou o Jeffrey ser avaliado por um psiquiatra. No resultado foram encontrados, abre aspas, possivelmente alguns conflitos homossexuais latentes, fecha aspas, e, abre aspas, uma necessidade narcisista de ser famoso, fecha aspas. Cara, oi, conflitos homossexuais Ai, meu latentes. Deus. Não vou nem comentar. Assim, Meu advogado me proíbe. não, que absurdo, mano. Enfim. Mas o psiquiatra deu uma certeza que o Jeffrey era inocente. Então pronto. Nas audiências que começaram em julho, o Bernie começou a criar um plano de defesas. E ele decidiu justamente bater numa tecla complicada para o exército, de que a cena do crime tinha sido modificada para prejudicar o seu cliente. E de fato, a cena do crime tinha virado um auê. O Bernie foi descobrindo que simplesmente a polícia não tinha fechado a casa depois dos assassinatos. E sabe quantas pessoas entraram lá? 26 pessoas, incluindo civis. Então, né, a cena tinha realmente sido modificada. O corpo da Colette tinha sido virado por um médico antes de tirarem fotos e da perícia tirar todas as provas do local. Foi super amador, assim. Então, como que isso poderia ter acontecido numa base do exército, onde, teoricamente, né, tinha várias pessoas preparadas? E os erros foram indo além da noite do crime. Os investigadores também tinham deixado que 40 conjuntos de impressões digitais fossem destruídos. Aquela pegada sangrenta que viram num dos quartos foi perdida. Fora isso, gente, vocês estão sentados? O Bernie tinha descoberto que um motorista da ambulância tinha roubado a carteira do Jeffrey da sala de estar. E é algo ainda pior, gente. Uma patologista disse que não pegou as impressões digitais das filhas e da Colette para comparar com outras da cena do crime. Oi? E aí, gente, é um cenário bem complexo, né? Centenas de pessoas foram ouvidas. O Fred também, né, o sogro, foi ouvido, ele testemunhou dizendo, super emocionado, né, que se ele tivesse outra filha, ele ainda ia querer o mesmo genro, que o Jeffrey jamais teria feito aquilo. Pessoas que trabalharam na cena do crime, testemunhas, até que uma testemunha fez o cenário ficar mais intrigante. O Fred tinha anunciado uma recompensa de $5.000 para qualquer informação sobre os invasores. E finalmente veio aí uma luz sobre uma possível participação de mais pessoas naquela noite. Um cara chamado William Posey, de 22 anos, que morava ali perto de Fort Bragg, ele disse que tinha uma vizinha que era conhecida pelo nome de Helen. Na noite do crime, o William tinha ido ao banheiro umas 4 da manhã e ouviu um carro na rua. E quando ele foi na janela, ele viu a Helen saindo do carro com 2 ou 3 homens, e ela estava usando um chapéu. Lembrando que o Jeff tinha dito que os invasores eram 3 homens e uma mulher usando chapéu, né? Que estava falando ácido é legal, lá, lá, lá. Aí, corta para umas semanas depois, o William disse que a Ellen tinha mencionado que ia ter que se mudar, porque a polícia tinha começado a falar com ela sobre um possível envolvimento nas mortes da família McDonald. E detalhe, a polícia não estava procurando ela não. E ela ainda tinha dito que tinha usado muito LSD naquela noite e que ela não conseguia se lembrar de nada do que tinha feito. Então foi dessa forma que a investigação contra o Jeffrey McDonald do nada ganhou a presença de uma nova pessoa, Helena Stockley. A Helena tinha 18 anos e era filha de um coronel aposentado. Ela era dependente química e tinha sido expulsa de casa, mas ela tinha acesso ali a Fort Bragg por conta do trabalho do pai. Logo depois desse testemunho, os investigadores, né, ali em especial o agente William, foi lá conversar com ela, mas ela não falou nada muito importante. Ela disse que tinha certeza que nunca esteve na casa dos McDonald's e que ela nem sabia o endereço. E os depoimentos dela começaram a divergir a partir dali. Mandaram ela fazer o teste do polígrafo e aí, olha o resultado. Concluíram que ela estava convencida de que conhecia quem matou Colette e suas filhas. Também concluíram, gente, nesse grande teste de polígrafo, que ela estava convencida de que estava fisicamente presente quando os 3 membros da família foram mortos. Mas, ao mesmo tempo, falaram que, diante do estado mental confuso e do uso excessivo de drogas, não era possível chegar a uma conclusão que ela realmente sabia ou não, né? Se ela estava presente, se ela tinha cometido os homicídios, enfim. Não tinham certeza de nada, né?
Então, os investigadores não levaram adiante o depoimento dela, porque não tinham indícios reais, né, que ela tinha estado na casa ou sequer conhecido as vítimas. Sem contar que não tinham encontrado fibras ou nada que mostrasse a presença dela ali também. Só que o Coronel Rock, que estava cuidando da investigação do exército, levou a chegada dessa Helena aí bem a sério. Ele determinou que as acusações contra o Jeffrey não tinham fundamento. Foi assim que a investigação do exército foi finalizada. No fim de 70, ele foi inocentado pelo exército e dispensado do exército com honras. Vendeu todas as suas coisas e se mudou para Nova York. E aí parece que tudo estava encerrado, não é? Mas teve uma pessoa que não ficou em paz. E essa pessoa era o Fred Kassab. O Fred ainda estava com a pulga atrás da orelha. Ele não se conformava que o caso da enteada e das netas tinha sido largado assim, ainda mais depois da Helena surgir como suspeita. E não que ele pensasse que o exército errou em inocentar o Jeffrey, mas assim, tinha alguma coisa estranha, ele sentia isso. E o Jeffrey estava lá, se sentindo livre, pronto para seguir em frente. Tanto é que ele topou dar uma entrevista para o programa de TV de Dick Cavett, que era bem famoso ali na época. E diante de uma audiência para o país todo, ele falou sobre o tratamento que os militares tinham dado a ele. E ele se queixou bastante disso, disse que ele não merecia. E ele até fez piadas, assim, ri enquanto ele conversava com o apresentador. Então, né, você deve estar pensando, mas o que ele disse sobre a Colette e sobre as suas duas filhas? Bom, ele não disse muita coisa. A maior parte dos espectadores já começou a criar uma certa suspeita pelo fato dele falar tanto do seu sofrimento pessoal, sendo que a sua família tinha sido assassinada de um jeito muito brutal. A partir daquela entrevista, o Fred ficou ainda mais intrigado. Ele tinha contato com o Jeff, assim como a Mildred, mas ele ficou chocado com a frieza do Jeffrey, né? Com a falta de emoção que ele estava ali na TV. Isso fez o Fred pensar que talvez o Jeff poderia sim estar envolvido nas mortes. Parece que vendo ele falar numa tela assim, né, à distância, parece que o Fred caiu uma ficha, que talvez o Jeffrey fosse realmente suspeito. E para piorar, gente, o Jeffrey, numa tentativa de acalmar o sogro, mandou a transcrição de todo o processo de investigação do artigo 32, com todos os dados, depoimentos e teorias da polícia. Além disso, o Jeff disse que ele e uns outros amigos militares rastrearam um dos envolvidos nas mortes, encontraram o cara e colocaram ele a 7 palmos na terra, né? Tipo, como se tivessem matado o cara. Mas, oi? Como assim? Você encontrou um responsável pelo crime e não chamou a polícia, não chamou... Tipo assim... Você foi lá e matou, e enterrou e pronto, resolvido. Que coisa esquisita. Só que o Jeffrey não contava com a astúcia do Fred. A gente falou, né, que ele tinha sido próximo da Colette, então ele leu tudo dos relatórios. E ele também decidiu ir de novo na casa dos McDonald e tentou recriar a noite dos crimes. E ele saiu da casa da Colette com outra opinião. Estando lá dentro da casa e se colocando no lugar das vítimas, o Fred simplesmente não conseguia imaginar mais 4 pessoas intrusas ali. Ainda mais com os relatórios completos, ele começou a encontrar divergências nos depoimentos do Jeffrey. Então, por exemplo, ele achou muito estranho que a Colette tinha gritado para o Jeffrey ajudá-la lá no quarto, enquanto todos os intrusos estavam na sala. Então, assim, o depoimento do Jeffrey não fazia sentido às vezes. Esses pequenos detalhes, os investigadores já tinham encontrado, até notado algumas divergências, mas eles deixaram de lado quando eles inocentaram o Jeffrey. E foi dessa forma que o Fred acabou mudando de lado. Ele não ia mais defender o genro dele, então ele decidiu ir atrás da justiça para conseguir um novo julgamento. Enquanto isso, o Jeff tinha se mudado de casa de novo. Agora ele morava lá na Califórnia e tinha conseguido um emprego de médico num hospital em Long Beach. Ele estava curtindo a vida de solteiro, né, ou de viúvo. Ele estava morando em um condomínio em frente à praia, tinha até um iate para passear no mar. O Jeff não sabia da nova intenção do Fred e muito menos que os agentes da Divisão de Investigação Criminal do Exército não tinham largado a investigação contra ele. Eles continuaram trabalhando com as evidências e continuaram falando com pessoas envolvidas. Inclusive, lembra do William Posey, o cara que tinha visto a Helen, né, que depois virou Helena, na madrugada dos crimes? Então, eles foram falar com ele de novo e usaram um detector de mentiras nele. E aí ele admitiu que não tinha certeza se era a Helena mesmo. Ao mesmo tempo, os detetives não tinham encontrado um álibi para essa Helena aí, então ficava meio dúbio.
E o mais importante, eles checaram as impressões digitais da Helena com as que estavam na cena do crime e nenhuma batia. Na época dos assassinatos, ela estava namorando um cara chamado Greg Mitchell, que também era dependente químico, mas não encontraram nada que indicasse também a presença desse cara na casa. Isso foi suficiente para a divisão de investigação do exército voltar a atenção total nas suspeitas com o Jeffrey. E a polícia tinha também descoberto as traições do Jeffrey ao falar com os outros colegas de exército. E eles pensaram no possível impacto que isso teve na relação com a Colette durante a sua última gravidez. E eles decidiram falar com uma das amantes do Jeffrey, mas para isso eles precisavam falar com o advogado do exército, Brian Murtaugh. Esse Brian recebeu uma pilha de papéis sobre o caso e ele se debruçou nelas. Ele não conhecia o caso ainda, então ele leu tudo, ficou chocado quando ele chegou nas fotos da cena do crime, especialmente nas fotos das crianças. E o Brian prometeu para ele mesmo que ele ia fazer de tudo para não deixar o Jeffrey escapar. Eles acabaram conversando com uma das amantes, mas ela confirmou que não tinha tido nada sério com o Jeffrey, que foi um caso muito rápido durante uma das viagens a trabalho que ele fazia. A ideia do advogado Brian e dos agentes era provar que o Jeffrey era culpado. Até que em 74, 4 anos depois da morte da Colette e das filhas, a insistência dos investigadores e do Fred resultou em alguma coisa. Em abril daquele ano, o Fred e a Mildred viajaram para a Carolina do Norte para fazer uma petição para o Tribunal Federal solicitando que um grande júri investigasse o caso e o envolvimento do Jeff. Isso fez com que o advogado e os investigadores ficassem super felizes, A família da Colette ajudou bastante. Aí, depois de alguns meses com o advogado, o Brian, mostrando todas as provas, testemunhos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou o Jeffrey por 3 acusações de assassinato. Agora era pra valer. O Jeffrey foi indiciado formalmente e chamou o advogado dele, o Bernie. Mas o julgamento só foi começar em julho de 79, 4 anos depois. O promotor que ia representar o governo contra o Jeffrey se chamava James Blackburn, e o advogado Brian também ia ajudar ele no caso. Só que esse era o primeiro caso sério do James, então o Jeffrey estava tranquilo. Ele tinha um advogado Bernie do seu lado, que já sabia tudo do caso desde 70, então ele se sentia bem seguro com a defesa. E nessa época o Jeffrey teve uma nova ideia. Ele queria encontrar uma pessoa para escrever a história da sua vida. Uma pessoa que contasse tudo pelo lado dele, do início ao fim, mostrando que ele era inocente. Então ele se reuniu com um sargento chamado Joseph Von Baugh, que tinha se tornado um escritor de true crime. Só que depois desse encontro, Joseph se negou a fazer o livro do Jeffrey. E tá aqui a explicação, ele falou: eu entrevistei dezenas e dezenas de pessoas que eram sobreviventes de crimes horríveis. Algumas imediatamente após o evento, outras muitos anos depois. Mas eu nunca vi ninguém descrever um crime como esse de maneira tão arrogante quanto o Dr. MacDonald descreveu. Depois desse climão, entrou em cena o Joe McGinnis, que é um personagem bem relevante dessa história aqui, que é um jornalista que tinha tido sucesso com o livro The Selling of the President, de 68. Ele tinha acompanhado a campanha do presidente Richard Nixon e escreveu um livro na época. Só que detalhe, gente, o Joe era democrata assumido, o Nixon republicano, mas até aí tudo bem, porque era para ser um jornalista imparcial. Só que ele pediu para acompanhar a campanha, para ver como que era e tal. E o pessoal falou, que legal, pode entrar aí na campanha. Só que o olhar do Joe pro Nixon era bem crítico. E mesmo assim, as equipes lá do político deixaram ele super por dentro de tudo ali para fazer o livro, assim. Durante a escrita, o Joe também tinha ficado super próximo das equipes de campanha de publicidade e tudo. Ele até revelou no livro depois algumas formas com que o pessoal da publicidade eles tinham criado ali para fazer com que o Nixon fosse mais simpático na TV, porque ele era um cara meio sério, meio assim, Então, assim, ele se revelou vários segredos nesse livro e tal. Mas foi isso, o livro foi super elogiado, porque ele deu essa visão de alguém de fora, Acho que bem resumidamente aqui, gente, ele se infiltrou lá no negócio do Nixon e escreveu um livro meio que falando mal e contando todos os segredos, Era meio isso. Então então o Joe tava aí, ele tinha tido sucesso com esse livro, depois ele tava de escrever uns livros meio mais ou menos, então ele aceitou esse convite do Jeffrey. E rolou uma coisa, o Jeffrey ganhou uma parte dos direitos e do ganho ali dos livros, Ele combinou que ele ia ganhar 33% dos direitos autorais e 27% do dinheiro de adiantamento, que foi $300 mil.
Então o Jeffrey queria que escrevesse um livro, né, falando de toda a vida dele, como ele era uma vítima e tal, e também, né, ia ganhar um dinheirinho aí com isso. E aí, o Joe, o escritor, e o Jeff começaram a se encontrar frequentemente, e o Jeff foi contando tudo da vida dele, né, desde quando ele era pequeno, quando conheceu a Colette e tudo mais. O Joe, inclusive, era parte da equipe de defesa do Jeffrey para ter acesso a absolutamente todos os documentos e todos os momentos do julgamento. O livro é bem interessante, inclusive, porque ele fica indo e voltando no tempo em duas narrativas. A primeira é o Joe narrando os fatos depois do crime, e a segunda é sempre com a voz do Jeffrey, dele falando em primeira pessoa. Quando o julgamento começou, o Joe ia quase todo dia no tribunal e acompanhava tudo. E o cenário não estava favorável para o Jeffrey, não. A promotoria trouxe até gente do FBI que confirmou várias evidências intrigantes que eles encontraram depois do crime. A maior prova foi relacionada ao pijama do Jeffrey, que tinha sido colocado em cima da Colette. Esse expert do FBI deu a palavra de que o pijama foi dobrado em cima dela quando ela já estava no chão e que o Jeffrey teria ferido ela com um picador de gelo, e os furos no pijama provavam isso. E esse pijama causou muito no caso. E para eles, né, era uma amostra de que os investigadores realmente foram atrás, ao contrário do que o advogado Bernie falava sobre eles terem ferrado com as provas e tal. Mas o melhor ainda estava por vir. O advogado Brian colocou uma blusa de pijama e encenou no tribunal o que o Jeffrey tinha falado que tinha acontecido, que ele tinha sido atacado ainda de pijama e conseguiu se esquivar ali dos invasores. Mas quando acabou a encenação, o pijama que o advogado estava usando ali, né, imagina a cena, estava com marcas bem irregulares, as marcas não eram todas certinhas. Sem contar que o próprio advogado até foi machucado no braço ali, no meio da defesa ali, né? E essa era uma área do corpo do Jeff que tinha sido atingida de um jeito bem superficial. Sobre a possibilidade de participação da tal da Helena na noite do crime, o juiz permitiu que ela fosse lá dar depoimento. E no tribunal ela deu certeza que nunca tinha estado na casa deles e também que não tinha assassinado a Colette e as crianças. O Bernie tentou trazer umas 6 testemunhas que teriam ouvido Helena falar que ela tinha estado na casa na época. Mas o juiz não permitiu. Ele falou que o testemunho da Helena não era confiável. O dia do veredito estava chegando, ia ser ali em agosto de 79. No fim do julgamento, o Jeffrey falou no tribunal de um jeito muito emocional. Ele chorava tanto que às vezes ele mal conseguia falar. E aí, o veredito chegou no dia 29 de agosto de 79. Aos 36 anos, Jeffrey MacDonald foi considerado culpado no assassinato em primeiro grau da esposa e nos assassinatos em segundo grau das suas filhas. A sentença foi de 3 penas de prisão perpétua. Quando tudo acabou, o Fred disse que agora ele conseguiria descansar em paz. Já tinha se passado 9 anos desde que a Colette e as filhas tinham sido mortas. E agora vocês querem mais reviravolta? Em 29 de julho de 80, o Tribunal de Apelações do 4º Circuito anulou as condenações do Jeffrey por assassinato. E por quê? Porque a defesa dele alegou que ele tinha sido negado de um julgamento rápido. Julgamento rápido é um direito que todo acusado de crime ali nos Estados Unidos tem, só que como o julgamento dele demorou anos para começar, os advogados pegaram essa questãozinha, né, para fazer uma apelação mesmo. E conseguiram ganhar, gente. O Jeffrey foi libertado da prisão em agosto de 1980. Ele voltou a trabalhar como médico na Califórnia e até depois chegou a ficar noivo de uma jovem de 22 anos. Nessa mesma época, rolaram alguns relatos que o Greg Mitchell, que era o namorado da Helena lá em 70, estava confessando sua responsabilidade nos crimes para pessoas aleatórias. Um casal da Carolina do Norte disse que ele tinha feito um trabalho de elétrica lá na casa deles e que o Greg tinha falado assim: "Você viu o caso do MacDonald? Fui eu que matei elas. Ai, aquelas crianças." Esse casal disse que o Greg tinha muito remorso e que ficaram com medo dele depois disso. E que eles tiveram certeza que ele era o responsável pelos crimes. Depois da anulação, Jeffrey contratou um antigo chefe do FBI, lá em Los Angeles, chamado Ted Gunderson, para reinvestigar o caso e encontrar um culpado. O Jeffrey pagava $100 a hora para ele. O Ted contratou uma equipe e, gente, esse cara foi até atrás de uma vidente. Essa vidente tentou entrar em contato com a Helena de novo na intenção dela limpar o nome do Jeffrey do caso. Sério, tipo assim, o que tá acontecendo? Enfim, eles queriam que a Helena falasse que ela teve sim na casa dos MacDonald, mas a Helena não topou isso.
E eles insistiram tanto, gente, que eles até tentaram colocar o então marido dela no meio, que se chamava Ernie David. E aí nessa, Helena acabou indo para Los Angeles encontrar com o Ted. Ela foi interrogada por ele durante 5 dias. Inclusive, um agente que trabalhava com o Ted disse que ele usava meios antiéticos, sem especificar quais eram esses meios. Mas isso acabou dando certo, porque a Helena assinou uma declaração que a colocava no meio dos assassinatos. E ainda por cima, nomeava outras 5 pessoas. E ela teria feito isso porque ela recebeu a promessa de uma casa na Califórnia, um emprego e até uma identidade nova. Nessa declaração para o Ted, ela disse que tinha ligado para a casa, né, da família horas antes do crime para saber se todos estariam lá, e ela teria falado com a Colette também. Depois, ela teria invadido a casa deles com outras pessoas porque o Jeffrey tinha negado tratamento para dependentes químicos, mas que o principal alvo era mesmo a Colette. O que para mim não faz muito sentido, mas ok. O Ted Gunderson falava para Helena que se tudo desse certo para o Jeffrey, essa história ia virar um filme e ela ia ganhar dinheiro. Né? Não tá influenciando não, né? Só que ao mesmo tempo ele ameaçava ela de prisão se ela voltasse atrás. A Helena então tinha feito essa declaração de culpa e aparentemente, né, para ele estava tudo ok, mas o Ted ainda queria mais visibilidade, que a Helena falasse com a imprensa para inocentar o Jeffrey de uma vez por todas. Então, ele fez com que ela desse uma entrevista para o jornal The Washington Post. Só que o tiro saiu pela culatra. A Helena disse na entrevista que o Ted provavelmente era membro de alguma máfia e que ela nunca tinha visto uma zombaria maior feita como se fosse justiça. E mesmo depois disso, ela continuou mudando seu testemunho. Desde quando ela tinha sido inserida nesse caso, era assim, uma coisa de falar e voltar atrás depois. Lembrando, gente, que a Helena ela era dependente química e alcoolista, tanto na época dos crimes quanto ali nos anos 80. Então era uma pessoa vulnerável, sabe? E ela até citou a presença de uma mulher na cena do crime que se chamava Katy Perry. Não é a cantora Katy Perry, é um nome parecido. E o advogado Brian, né, que estava ali junto com o Jeffrey, ele ficou chocado com essas revelações e ele disse que ele recebeu ao todo ali 6 pessoas confessando o crime. Tipo assim, 6 e não 4 como tinha sido falado até então. Ele até comentou na época que se todo mundo que confessou tivesse realmente ido na casa ali na noite do crime, que mal teria espaço pro Jeffrey andar. Porque era tanta gente confessando, né? Porque o apartamento nem era tão grande assim, sabe? Como que ia ter 6 invasores na casa e, tipo, ninguém tudo viu arrumado. nada. Tudo arrumado, todo mundo limpinho e tal. Enfim. Ninguém testemunhou sobre algo do tipo, sobre, sabe, várias pessoas na vizinhança. Não tinha muito sentido, sabe? O FBI checou os antecedentes de todo mundo, mas, gente, a investigação não avançou ali por falta de provas. Enquanto isso, o Ted Gunderson, né, ele desistiu de participar do caso, porque, segundo ele, o grupo de amigos da Helena tinha atentado contra a vida dele, mexendo no seu carro. E para o Jeffrey, as coisas também pioraram. Em 82, a Suprema Corte reverteu a anulação de que tinham feito ali sobre as suas condenações, e o Jeffrey foi de novo preso. Ele teve que ir para a prisão federal. A partir daquele ano, ele ia voltar para a prisão definitivamente. Naquele mesmo ano, o namorado da Helena da época do crime, lá, o Greg Mitchell, faleceu. Mas antes disso, dizem que ele tinha confessado de novo em uma clínica de reabilitação que ele tinha assassinado a Colette e as filhas. Em 83, a Helena foi encontrada sem vida em sua casa, aos 30 anos. A causa da morte foi pneumonia, que tinha piorado devido a uma cirrose no fígado. O marido dela, naquele momento, né, o Ernie David, disse que ela era como uma marionete para os investigadores do Jeffrey, que ela contaria qualquer coisa para eles, porque senão eles iam ficar ainda mais em cima. Logo depois da sua morte, o irmão dela, o Gene, disse que a Helena já tinha feito uma confissão final para a própria mãe dela. E nessa confissão ela disse que tinha ido na casa dos McDonald na noite do crime e que o Jeffrey era inocente. Então, assim, como vocês estão vendo, essa Helena foi uma figura misteriosa até o fim da sua vida. Essa história é muito confusa, né, pra gente entender o que realmente aconteceu. E essa Helena deu algumas declarações inconsistentes, vagas, né, então esse testemunho dela ficou nesse nível misterioso, assim, né, com muita incerteza. Até hoje não foi provado se ela tinha falado a verdade ou se realmente ela era a mulher de chapéu que o Jeffrey tinha jurado ver na sua casa.
E bom, vocês lembram do livro que o Joey McGinnis estava escrevendo? Ele publicou esse livro em 83. Só que, gente, não era assim bem o resultado que o Jeffrey queria, sabe? Ele queria alguém pra falar bem dele, né? Tipo, era a publi dele que ele queria que o cara fizesse, assim, sobre como ele foi uma vítima e tal. Acontece que durante o processo de escrita e pesquisa, o próprio Joey mudou de opinião, porque antes ele tinha certeza que o Jeffrey era inocente. Mas conforme ele foi escrevendo, investigando mais o caso, né, acompanhando tudo, ele passou a ter certeza do contrário, que na verdade ele tinha sido sim o assassino da esposa e das filhas. Só que o Joey acabou ficando amigo do Jeffrey nesse tempo que ele estava ali escrevendo o livro. Virou uma amizade, assim, mesmo que o objetivo fosse um trabalho. E, gente, esse livro é bem polêmico, porque assim, o cara, né, contratou ele para escrever um livro falando bem dele, aí ele foi lá e escreveu o livro como ele achava que devia ser. E isso deu uma certa polêmica, porque tem gente que defende o Joey, dizendo que ele não errou por ter mudado de ideia, mas tem outros, até jornalistas, que argumentam que ele tinha que ter avisado o Jeffrey antes de publicar. Que, tipo, não teve ética, assim, da parte dele, sabe? É bem polêmico isso. Não, é bem interessante, porque tinha sido acordado que seria um livro para ajudar o Jeffrey, né? Limpar a imagem dele e tal. Então, no fim, o Fatal Vision acabou sendo uma prova contra o Jeffrey, né? Porque é super detalhado, tem vários relatos de primeira pessoa do Jeffrey, né? E o Joe até sugere uma teoria de que o Jeffrey possivelmente tinha tido um ataque de raiva por estar tomando alguns remédios e que isso tinha resultado nos assassinatos. Essa teoria veio justamente pelo fato do Joe ter acesso a documentos, diários do Jeffrey, então ele tinha acesso a tudo, gente, a defesa inteira. Nesses relatos, o Joe tinha achado um documento em que o Jeffrey falava que ele tomava um comprimido de moderação de apetite, chamado Escatrol. E ele tomava isso na época dos assassinatos lá. Só que aí o Joe foi investigar o que era isso e descobriu que esse remédio podia causar estados psicóticos se a dose fosse alta. E foi assim que o Joe incrementou essa teoria aí de que o Jeffrey tinha tomado doses além do normal. Só que o autor deixou de lado uma informação importante no livro. No relato em que o Jeffrey tinha escrito, ele não se lembrava se tinha tomado os comprimidos naquele dia, né, do assassinato ou não. Então, assim, estava escrito isso no documento lá, mas o Joe deixou essa informação casualmente de fora do livro. Pouco antes do lançamento do livro, o Jeffrey topou dar uma entrevista para um programa de TV. E ele só descobriu durante a entrevista que o livro tinha trechos que indicavam que ele era um assassino frio. Então, gente, basicamente, assim, ele pensou, pô, tô indo pra esse programa de TV, né? Vou aparecer como inocente e tudo mais, só que não foi bem assim que aconteceu, não. E o livro fez ali um baita sucesso pro desgosto do Jeffrey. Além do livro, fizeram também uma série de drama baseada na história. Só para vocês terem ideia de quanto que o caso estava sendo comentado ali nos anos 80. Nessa série, o Jeffrey queria que Robert Redford interpretasse ele, mas quem ganhou o papel foi um ator bem menos conhecido chamado Gary Cole. Depois do lançamento do livro e da série, o Jeffrey processou o autor, o Joey, por quebra de contrato, gente. É isso mesmo, ele falou, não, vou processar o escritor do livro, não gostou do livro e foi isso. E aí um novo julgamento relacionado ao Jeffrey começou em 1984. E por que essa quebra de contrato, né? Por que ele alegou isso? O advogado Bernie Siegel tinha adicionado uma cláusula bem específica escrita em primeira pessoa, como se fosse uma carta do Jeffrey para Joey, que dizia assim: eu sei que o senhor não pretende me caluniar. Você pode se sentir livre para escrever o livro do modo que julgar melhor. Fecha aspas. Só que aí entra uma vírgula. O cara acrescentou uma vírgula, contanto que a integridade da minha biografia seja mantida. Gente, essa frase, coisa de advogado, né? Uma frase depois da vírgula foi o que mudou ali para ele poder processar o cara, porque ele considerou que a integridade da biografia dele não tinha sido mantida. E, gente, essa era a primeira vez que o entrevistado processava um jornalista porque não ficou contente com a forma que a história tinha sido contada. E, pelo que estava no contrato do livro, né, aparentemente o Jeffrey tinha direito. E esse julgamento terminou em 87 com um acordo entre as duas partes. A editora teve que pagar $325 mil pro Jeffrey. Além de $325 mil e nos anos 80. É bastante, né? Era muito dinheiro. Pois é, complicado. Além de tudo isso, esse julgamento é muito peculiar, porque qual o papel do jornalista
sabe? Inclusive tem um livro que foi escrito sobre isso, que chama O Jornalista e o Assassino, que eu já li, é muito bom, da jornalista Janet Malcolm, que foi publicado em fevereiro de 90. E nesse livro, ela entrevista o Joe McGinnis sobre o ato dele fazer o livro. Então virou uma metalinguagem, né? Sim. Ela entrevista o autor sobre o livro que ele fez sobre outro Aí cara. ele dando processa ela porque ele não Então, gostou. já pensou? E esse livro fala muito sobre a ética do jornalismo, porque se você ganha um processo desse, então, tipo, qualquer matéria que um jornalista lá do The New York Times for fazer, vou fazer uma matéria com você, Mabê, aí eu tenho que te avisar? Tipo, vou falar mal da Mabê. Tipo, mas ela me entrevistou. Aí, né, você entrevistou porque quis. E aí, como? Então é bem complicado isso. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários de modusoperandipodcast.com se vocês acham que o jornalista tem que avisar. Olha, não gosto mais de você, vou falar mal de você no livro. Ou se não, o cara quis dar entrevista. É que com esse contrato, complicou pro Joe McGinnis, né? Ele assinou um contrato que ia manter a integridade. É bem complicado. Esse livro da Porque é Janet... esquisito, né? Pode escrever o que você quiser desde que mantenha a minha integridade. Então não que pode é falar a sua... mal. Então, mas o que é também a sua integridade, né? É Tipo, tudo é bem muito subjetivo. subjetivo, mas assim, fica bem implícito que ele não poderia falar mal. É. Né? Então, Não, e o que eu acho mais, sei lá, sacana, né, que se a gente for analisar friamente, é que o Joe ficou visitando ele na prisão. O cara gravava fitas e mandava pro Joe, tipo, lá da prisão, falando, minha vida, né, contando toda a vida dele, mandava pra ele. E ele já tava escrevendo o livro falando mal do cara. E ele continuou indo na prisão e arrancando informações dele. Então ele meio que agiu de má fé, se você for pensar. Ele já sabia que ia falar mal e continuou tirando as informações do cara. Mas aí também não é direito dele? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. O que você acha? Não vai falar? Seus advogados permitem? Meus advogados... Seu autor sobre o seu livro? Eu não sei se sobre se eu tenho uma opinião formada, sabe? Porque eu acho tão complexo. É difícil. Porque, por um lado, por exemplo, hoje em dia não existe mais jornalismo imparcial, sabe? Sim. Tipo, é muito raro, assim, que... não exigido, mas assim, é meio que esperado que as pessoas, não que você precisa ficar criando mil bandeiras nem nada, mas assim, já espera uma certa, sabe, quando você vai fazer um comentário, quando você vai falar sobre uma crítica. Então, mas obviamente nos anos 80 era um outro momento. Não tinha essa coisa do jornalista ter um blog, do jornalista ter uma coluna. Era muito assim, o jornalista representava o jornal e não era muito tipo... Né? Não tinha muito essa coisa de você falar, tipo... não, isso aí a Carolina tá falando mal. É, porque é diferente quando você faz uma coluna assinada por você. No caso dele, por exemplo, é um livro que ele está assinando o nome dele. Sim. Então ele pode falar o que ele quiser. Ele não representa o do New York Times, né? Exatamente. Então ele também pode falar. Mas é louco, porque se você for pensar, quando um jornalista escreve uma matéria sobre, tem um buraco na rua. Esse exemplo é clássico, né, na universidade. Tem um buraco nessa rua e aí você tem que procurar, sei lá, teve alguma vítima desse buraco? Alguém? Uma grávida caiu no buraco, foi para... Tá, tudo bem, você tá relatando o que tá acontecendo aqui, fatos. Mas o jornalista também é papel dele investigar. Por que esse buraco tá aqui? Por que ninguém do governo veio tapar? Por que tá acontecendo isso, né? Então... Sim. O papel do jornalista também é instigar. Por quê? O que aconteceu como? Só que nesse caso é dúbio, porque ele abusou da amizade do cara, né? Eu acho que eu, no lugar dele, acho que eu teria falado pro cara que... Olha, eu tô escrevendo o livro, mas não é bem como a gente conversou. Mas ele não ia deixar ser publicado aí. É que ele não tem essa opção, né? Tem, você assinou um contrato. Não, mas foi publicado, não foi? Tipo, você foi, pode mas ele não avisou. O cara foi na não, televisão. Sim, Gente, que vergonha. O lance da televisão é foda. Mas tô falando assim, eu falaria, entendeu? Se o cara falar, você não vai publicar, eu falaria, vou e foda-se. Tanto que ele se fudeu depois que ele teve que ser pagar. processada de qualquer jeito. Na verdade, a editora pagou, né? Anyway. Talvez ele pudesse tentar encontrar uma forma de falar sobre esse assunto sem se prejudicar com esse... Ou então, sei lá, lançava um livro qualquer, meio básico sobre a história, e depois lançava um outro, que daí continuação. Sabe? Porque no livro ele basicamente fala que o cara é um assassino psicótico e cria teorias, assim, então... Enfim, recomendo muito. Quem gosta de jornalismo, recomendo muito esse livro. O Jornalista e o Assassino vai estar listado no nosso site também, que é da Janet Malcolm. Inclusive, foi assim que a gente achou essa história. Eu tinha lido esse livro também, uma roteirista nossa achou também. E aí fala muito sobre a relação correta do jornalismo, o que é ético, o que não. E aí a Janet vai falar com o McGinnis e ela fica sabendo do jeito que ele agia. Então ela
Ela joga um shade no McGinnis também, é bem interessante, assim, recomendo. Mas enfim, né? Comentem lá o que vocês acham desse babado e comentem o que vocês fariam se no meio da televisão alguém lesse trechos do livro que fala que você é um assassino psicótico da sua família. Meio, né, complicado. Complicated. Só que assim, é importante também a gente falar que tanto o Fred quanto a Mildred, os pais da Colette, eles abriram um processo contra o Jeffrey logo depois que ele recebeu esse dinheiro. Eles não queriam que ele lucrasse, né, com o crime. Então eles conseguiram uma parte dessa grana, mas eles não conseguiram ela toda. É complicado. Isso é uma coisa que hoje é bem discutida nos Estados Unidos, né? Sim. Que você não pode, mesmo que você venda os direitos da sua história, tem algumas leis aí que isso até surgiu por conta da mãe da Sharon Tate, que ela que lutou por essa lei, para que as pessoas não ganhassem dinheiro Falando da história, né? Acho que a gente fala Eu não sobre lembro isso se no foi episódio. essa, mas faz sentido. É que esse caso também, de novo, mais uma complexidade, né? Ele ganhou dinheiro com uma outra coisa, não é sobre o crime, mas de certa forma também é. Então, assim, nossa, difícil. Mas enfim, esse caso foi ficando conhecido, né? Se vocês pesquisarem aí Jeffrey MacDonald, né? Vocês encontram vários materiais. Então teve esse livro do Joe McGinnis, o Fatal Vision, saiu em 83. Ele foi muito nossa base do episódio, porque como a gente falou, ele acompanhou tudo, gente. Então são mais de 800 páginas, é um livro bem complexo, bem denso. E também esse livro do jornalista e o assassino, da Janet Malcolm. E também tem um outro livro, A Wilderness of Error, The Trials of Jeffrey MacDonald. É um livro do documentarista Errol Morris, publicado em setembro de 2012. O Errol ficou fascinado no caso por décadas e ele tentou fazer um filme, mas ele decidiu escrever um livro mesmo. Ele argumentou no livro que a investigação criminal sobre os assassinatos foi fracassada e que o Jeffrey foi condenado injustamente. Aí, a obra mais recente é a série documental A Wilderness of Error. Ela foi lançada pela FX em 2020. Só que aí o diretor Mark Merlin, ele pega as teorias do livro em entrevistas ali com o próprio Errol Morris e ele vai analisando todos os fatos sobre o crime. A série não está disponível no Brasil, mas são 5 episódios e ela foi bem elogiada lá fora. O Jeffrey e a sua equipe apresentaram para a justiça diversas apelações a essas condenações dos assassinatos, além dos pedidos para reinvestigarem o caso. Cada uma dessas apelações foi repetidamente rejeitada pelos vários tribunais federais do país. Em 2006, graças à tecnologia, o Laboratório de Identificação de DNA das Forças Armadas anunciou que os resultados do teste de DNA revelaram que o DNA da Elena Stockley ou do Greg Mitchell não deram match ao que tinha sido encontrado na cena do crime. O laboratório também fez testes com os fios de cabelos que foram encontrados no quarto da Colette e das crianças, que o Jeffrey tinha reforçado, que poderiam ser cabelos dos intrusos. Só que foi comprovado que alguns desses fios eram do próprio Jeffrey e outros da Colette. Já 3 fios não deram match com ninguém da família MacDonald, mas também não deram match com o DNA da Helena ou do Greg. Mas também, gente, visitas em casa pode ser de qualquer pessoa. Talvez das 114 pessoas que passaram foram na lá cena do também. crime depois. O último recurso do Jeffrey foi um pedido para o tribunal reduzir as sentenças de prisão perpétua. No dia 11 de março de 2021, a justiça americana afirmou que ele não era elegível para libertação e negou o pedido. No momento que a gente está gravando esse episódio, em maio de 2024, ele continua preso e continua dizendo que é inocente. Os corpos da Colette, Kristen e Kimberly foram enterrados lado a lado em 1970. Os pais da Colette faleceram em 94 e sempre lutaram pela memória da filha. Antes de falecer, o Fred Kassab disse que não gostaria de ver o Jeffrey MacDonald livre de novo e que ele deveria cumprir a sentença até o fim. Em uma entrevista para a revista People, Jeffrey disse: "Se eu precisar dizer eu matei minha família para conseguir sair da prisão e ir para casa, então eu nunca vou para casa." O aviso no início desse episódio foi gravado pela Gabriela Laginski Lippel, que era nossa apoiadora na Aurelo.